Olá, tudo bem? Uma das dúvidas que as pessoas têm é acerca do pecado. Que é pecado? De onde se originou o pecado? Quais as consequências do pecado? Pecado nos tira da presença de Deus, etc. e tal. Queria começar fazendo a leitura do texto, onde surge essa figura na nossa história, a figura do pecado, e ao longo da leitura a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. E talvez você comece a entender muitas de suas reações com relação à fé, com relação à vida com Deus. Por que que você está muito bem, do nada você se distancia? Por que você sente um afastamento em relação a Deus? Será que existe essa coisa do primeiro amor? Enfim, vamos ler? Gênesis capítulo 3, eu vou lendo e ao mesmo tempo vamos conversando. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, no caso a varoa. Você lembra da história? Criação do homem, criação da mulher, Deus criou o homem da terra, fez o homem dormir, de uma de suas costelas fez a mulher. Está acompanhando? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Isso a serpente falando para a mulher. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Primeira característica do pecado é que o pecado sempre é uma deturpação do que Deus afirmou. Olha o que a serpente diz. A serpente já começa fazendo uma pergunta. Deus disse que vocês não deveriam comer nem nada das árvores, não é isso? Aí a mulher dá trela para a serpente e responde: não, Deus não falou que não era para comer nada de nenhuma árvore. Falou que nós poderíamos comer de todas, menos desta. Primeira característica do pecado é isso. É uma deturpação do que Deus falou. Ato contínuo, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Segunda característica do pecado, não é apenas a deturpação do que Deus fala, mas também sabe o que é? É uma afirmativa nova em cima do que Deus falou, fazendo com aquilo que Deus falou se torne falso em relação a essa nova. Olha só o que Deus disse: vocês podem comer de tudo, menos o fruto desta árvore do conhecimento. Se vocês comerem, vocês morrerão. Vocês vão conhecer o bem e o mal e vocês vão morrer. Aí vem a serpente, sabe o que ela diz? Vocês não vão morrer. E ainda diz: é que ele sabe que no dia que vocês comerem, vão abrir os olhos e, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui é o resumo do que é o pecado. Sabe por que nós pecamos? Porque nós queremos a plena convicção de administrar em nós o que é certo e o que é errado. Não importa se o pai disse, não importa se a mãe disse, não importa se o pastor diz, se a igreja diz, não importa se a família diz, não importa se o professor diz, nada disso importa. O que importa é que nós, eu, você, queremos administrar o que vem na nossa vida e determinar se nós faremos ou não faremos. Nós queremos ser os profundos conhecedores do bem e do mal, de acordo com o nosso pensamento. E a serpente ainda diz: sereis conhecedores do bem e do mal, e sereis como Deus. Pecado é isso. É querer administrar o próprio conceito de bem e mal e, ao mesmo tempo, sentir-se Deus. O indivíduo, quando peca, ele se sente o máximo, ele está por cima de tudo e de todos, ele quebra tabus, ele estabelece novos conceitos, ele elimina antigos ícones. Quem que ele é? Ele quer ser como Deus. Essa é a origem do pecado. É querer conhecer bem e mal e ser como Deus.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pecado é isso. Pecado tem uma aparência saborosa. O indivíduo olha algo que lhe apetece no sentido de querer pecar, é contra o que Deus falou. Deus disse que não é bom, Deus disse que é mal, Deus diz, confia em mim, eu sou teu pai, eu sou Deus, isso não é bom para você. Mas o indivíduo olha e diz, não, isso é muito bom, olha, o gosto deve ser impressionante, que coisa mais bonita. Ora, não apenas a árvore parecia boa para se comer, mas também era agradável aos olhos. O pecado passa pela via do paladar, é algo que o indivíduo quer saciar. E ao mesmo tempo o pecado passa pela via do olhar, é algo que atrai, que seduz. O Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado não pelo Satanás, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Pecado é sedutor. Se você não sair fora, não meter o pé, já era. O pecado foi feito para seduzir e consegue. Olha aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Minha querida amiga, minha irmã, você acha que teu marido é um pouco roda presa? Você acha que ele é muito quieto, ele é muito calado, ele deveria tomar a iniciativa mais vezes, falar mais, ser mais aberto, abrir um pouco mais o que ele acha? Aí você põe isso, da forma como ele é, você acha que isso foi fruto do pecado? Não. O texto está aqui, ó. Adão está ali o tempo todo, vendo a coisa acontecer. E o que ele faz? Silencia-se. Tem um livro, O Silêncio de Adão, de Larry Crabb. Vale a pena a leitura. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram também o quê? Cintas para si. Abriram-se então os olhos de ambos. Pecado, ele traz uma nova visão, uma nova percepção, um novo conceito da realidade. Se antes eu era uma pessoa que me achava pura, agora eu me acho contaminado. Se antes eu era um indivíduo que me achava uma pessoa boba, agora eu me acho muito esperto. Se antes eu era uma pessoa que me achava uma ovelhinha, agora eu me acho um pitbull, com toda a disposição. Olha o que o pecado faz. Abriram-se então os olhos de ambos, uma nova percepção da existência, e percebendo que estavam nus. Olha isso. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É a ocultação da natureza e o início da vaidade. O indivíduo procura ocultar as suas próprias formas. É o início da ocultação da própria natureza. Não pode saber que eu sou baixo, não pode saber que eu sou alto, não pode saber que eu sou gordo, não pode saber que eu sou magro, não pode saber que eu sou assim, que eu sou assado. A ocultação da nudez como início da ocultação da própria natureza. E fazendo folhas de figueiras é o início também, sabe do quê? O início da vaidade, ocultando quem se é e ao mesmo tempo querendo mostrar algo que não faz parte de si, consequências do pecado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa cena tinha tudo para ser maravilhosa. Essa é uma das coisas que eu sonho. Ter essa percepção de Deus passar. Imagina um mundo, um paraíso, onde toda tardezinha Deus aparecia pessoalmente para conversar, para ter comunhão. Isso que para nós é um sonho, eles tinham e abriram mão para quererem arbitrar o que é certo e errado de acordo com eles mesmos e para sentirem-se semelhante a Deus. E isso é pecado. E olha o que aconteceu.
Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus criou essas árvores para eles, e eles agora se escondem do Deus que os criou e criou as árvores, utilizando estas árvores. Pecado é isso. O que Deus cria para o nosso bem, nós começamos a utilizar como forma de nos escondermos. Sabia que tem pessoas que se escondem de Deus, até mesmo na igreja? Se escondem de Deus na Bíblia? Se escondem de Deus através de alguma bênção que Deus lhes deu? Acontece. Utilizam aquilo que foi feito como bênção do próprio Deus e utilizam-se da criação de Deus para esconder-se desse Deus. Essa é uma das consequências do pecado. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Sabe o que o homem respondeu? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz no jardim, e porque tinha consciência da minha fragilidade, estava nu, e tinha consciência da minha mortalidade, tive medo. E porque tinha consciência de que errei, de que pequei, me escondi. Consciência da fragilidade, consciência da própria mortalidade e consciência de que fez algo que não era possível fazer, que não era permitido fazer. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí vira a Vila do Chaves. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Conhece? Ou você é assim? Pessoas que se utilizam daquilo que Deus lhes deu para poder botar a culpa no próprio Deus. Ah, Senhor, a nossa vida estava tão bem, só eu e o Senhor, mas aí o Senhor quis ajeitar a minha vida, o Senhor criou a mulher. Aí sabe o que aconteceu? O próprio ser que o Senhor criou, achando que ia ser para o meu bem, para o bem dela, esse ser traiu nós dois. A mulher que o Senhor criou, ela me deu e eu comi. Está vendo aí? Conhece gente assim? Ou você é assim? Que pecado, hein? Aqui, ó. Aí vem outro passo. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Em outras palavras, estava tudo tão bem, mas se o Senhor não tivesse criado esses bichinhos, continuaria tudo bem. Mas o Senhor criou, aí ó, a serpente, criação sua. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o chamado proto-evangelho, quando Deus olha para a mulher e diz: porém, inimizade entre a tua descendência, a mulher, e o descendente da serpente. Este lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira evidência, a primeira fala que indica que a descendência da mulher viria e esmagaria a cabeça daquele ser que trouxe o engano, que foi instrumento para apresentar o pecado ao homem e à mulher. Isso só faz sentido olhando Jesus, tendo Jesus como referência. A vida é assim. Você pega Jesus e o Antigo Testamento, ele faz sentido quando nós enxergamos ele a partir de Jesus. Porque ele mesmo diz: eu não vim revogar nada do Antigo Testamento. Pelo contrário, o Antigo Testamento todo ali apontava para mim. Logo, eu sou o cumprimento do Antigo Testamento. Eu não vim revogar a lei. A lei se cumpre em mim. A lei tinha a minha chegada como ponto de partida e ponto de chegada. O objetivo da lei era apresentar-me. Cheguei. É isso que Jesus diz. Ora, e a mulher, para a mulher Deus disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Poxa,
A mulher sempre partida rápida, podendo resolver tudo, pensando mil coisas ao mesmo tempo. Agora ela necessita compartilhar anseios, vontades com o homem, e os dois têm que chegar a um consenso. Olha só. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Sabe o que Deus diz? Adão, eu falei que não era para comer. Você o comeu porque você o ouviu, mas o que eu tinha era com você. Porque você errou, você vai ter um castigo. Qual é o castigo? A terra que eu dei para você tomar conta e dar nome, você agora terá que trabalhar nela. E você tirará o seu sustento desta terra. Em outras palavras, você nasceu, foi criado para ser um espectador da minha criação. Agora a criação deverá te sustentar. A palavra do Senhor ainda diz: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Outro indício da vinda de Jesus. O que esconde a nudez do ser humano é o sacrifício. Algo precisa pagar o preço para que haja redenção, para que a vergonha, a nudez suma, a consciência da fragilidade seja suprimida em relação a Deus. E aqui você vê que algum animal morreu e a pele foi aproveitada para fazer roupas para homem e mulher. Então disse o Senhor Deus: eis o que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O homem estava naquele paraíso, um jardim que ficava em Éden. E sabe o que Deus diz? Agora você precisa trabalhar esta terra da qual você se originou para obter o seu sustento. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada se revolvia para aguardar o caminho da árvore da vida. Pecado? Pecado, ele nos traz uma consciência de fragilidade, uma consciência de mortalidade e uma consciência de erro, uma consciência de pecado, de fatalidade. É possível reverter isso? Você que se encontra muitas vezes afastado de Deus, se decepcionou com tantas coisas, como é que se reverte esse estado? Sente-se expulso da presença de Deus? É possível reverter isso. Sabe como? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Abriu aí? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Se o pecado entrou no mundo por Adão, o pecado perde o seu poder no mundo em Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias aos fins dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Adão queria ser, o homem queria ser como Deus. E agora você tem Deus. E sabe qual é a tentação que o diabo dá a Deus? Achar-se no direito de sentir-se homem. Olha o que o diabo faz com Jesus. Ora, se com Adão ele era um homem, eu tinha que promovê-lo a achar-se no status de Deus, a única forma de tentar quebrar Deus e o plano da salvação ao homem é reduzir Deus ao nível do homem. E o diabo olha para Jesus e diz: se você realmente é o Filho de Deus, o mesmo princípio lá do Éden,
a mesma subjetividade, a mesma deturpação. Se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão, consciência de fragilidade. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Sabe como é que Jesus, ele lida com a tentação do diabo? Primeiro, tendo plena consciência de quem ele é. Ele sabe que ele é Deus. Segundo, Jesus trata a tentação de acordo com o que o Pai disse. O homem não tratou como o que o Pai falou a ele, como Deus falou, ouviu o diabo. Jesus não ouve o diabo, ele fala ao diabo o que o Pai falou a ele. E aí vem a pergunta, por que tantos crentes não vão à escola bíblica dominical? Por que tantos crentes não querem aprender da Escritura? Você acha que realmente você já sabe tudo acerca da Escritura? Porque Deus, ele rebenta com o diabo dizendo o que está escrito. Sabe por que tu apanha do diabo muitas vezes? Tu não sabe nem os textos, não sabe nem o endereço, mas está preocupado com teologia, está preocupado com predestinação, batismo no Espírito Santo. Tudo coisa para inglês ver. Tem que se preocupar com isso aqui, ó. Consciência de fragilidade. Sabe o que o diabo diz? Eu tenho que fazer Deus achar que é frágil. E sabe o que Deus diz? Não só de pão viverá o homem. E muitas vezes você, como crente, vai na igreja e fica preocupado, porque já deu meio-dia, onde é que vai almoçar? Já deu 8 horas, onde é que vai jantar? Fica gastando dinheiro, coisas, somas grotescas, que muitas vezes nem tem, para impressionar as pessoas. Enquanto teu Deus, jejum voluntário, e dizendo para o diabo que nem mesmo a presença de pão para ele era importante, ele abria a mão para continuar mantendo sua intimidade, seu propósito no jejum. A palavra do Senhor ainda diz, e elevando-o mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glórias desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Sabe o que Jesus ensina para nós? Ele tem consciência de fragilidade, mas não se vende ao diabo para poder comer. Ele tem consciência de quem ele é, ele tem consciência de sua pequenez quanto homem ali. Mas ele sabe que o que há de mais importante no universo para ele é o seu relacionamento com o Pai. Diferente de muitos crentes que se vendem por qualquer tipo de coisas para conseguir seus status. Se vende para cantar, se vende para tocar, se vende para pregar, se vende para ser chamado para a casa dos outros. Viram fofoqueiros, viram vaidosos, se vendem por qualquer besteira para sentirem-se alguém. E aí vem Jesus, 100% Deus em forma humana. Sabe o que ele diz? Diabo, você me mostrou todos os reinos desse mundo, mas está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em outras palavras, diabo, o que você faz com o homem é isso. Você dá todas as coisas e o homem passa a adorar essas coisas, achando até que foi Deus quem deu. Mas Jesus diz, diabo, comigo não. A palavra do Senhor ainda diz, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a proposta do diabo. Você vai até ali, ó, se joga, os anjos vêm e te salvam. Um espetáculo maravilhoso. Não precisa nem morrer. Todo mundo vai olhar e vai dizer, é o próprio Deus. Ora, os anjos vindo carregar esse homem é o próprio Deus, só pode. Mas respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus encarnado, em figura humana, na forma de Jesus Cristo, não colocou o Pai em tentação. Mas o crente, meu amigo,
Ixi, o crente tenta a Deus toda hora. É passar por rua que ele sabe que é perigosa. É beber coisa que ele sabe que não pode beber porque vai fazer mal. É comer coisa que ele sabe que não pode comer porque vai atacar a pressão. É tentar enxergar no escuro. Ele fica o tempo todo tentando Deus, dizendo o quê? Deus em mim é maior. Jesus não tinha essa pretensão. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Sabe como que nós vencemos o diabo? Fazendo como Jesus está escrito. Conhece a Bíblia? Como é que você lê a Bíblia? Quantas vezes você lê as Escrituras? E o mais importante, que conhecimento de Jesus você retém das Escrituras? Você está lendo as Escrituras e está aprendendo de Jesus? Ou volto a repetir, você só quer discutir teologia? Conhecimento teológico é formidável, mas não é suficiente para a salvação. O que você quer? Ser salvo de si mesmo e ser salvo para Deus? Ou você quer ficar dialogando teologia no meio de doutores e isso não influencia em nada a sua vida, nem altera a realidade das pessoas que estão ao seu redor? O que é que você quer? Meu irmão, minha irmã, faça como Jesus, não faça como Adão, não faça como Eva, não faça como a serpente. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Até o próximo vídeo. Como eu já disse, meu nome é Anderson Dias de Abreu, eu sou pastor e atualmente pastoreio com muita alegria a Igreja Presbiteriana da Tijuca, Rua Alzira Brandão, 135. Se você recebeu essa mensagem por zap, agradeça a pessoa que te enviou. Nós temos essa mensagem também em um canal do YouTube, só digitar lá no YouTube Anderson Abreu, aí você vai ver assim um negão careca lá. Tem um outro cara careca também chamado Anderson Abreu. Tem outro, como é que é? Tem um outro afrodescendente calvo. Não sei se ele é um afrodescendente calvinista, mas eu sei que tem um outro Anderson Abreu afrodescendente calvo. Aí você vai vendo lá, você bateu lá o olho, percebeu, deu play, ouviu a voz, se a voz for parecida comigo, deve ser eu. Está lá no YouTube, Anderson Abreu. No Facebook, você pode entrar no Face da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Só digitar lá, Igreja Presbiteriana da Tijuca, e tem lá também. Tem vídeos não apenas das pregações, mas tem vídeo de uma coisa linda, maravilhosa. Sabe do quê? Tem vídeos da própria Igreja Presbiteriana da Tijuca. Nossas crianças, nossa membresia, uma igreja maravilhosa. Mas vou parar por aqui que eu já falei demais. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, até o próximo áudio, até a próxima mensagem, se Deus assim permitir. E por gentileza, quando você lembrar, ore por mim. Preciso muito das suas orações. Deus te abençoe, fique com Deus, até o próximo encontro. Tchau.